Olá, sejam bem-vindos a mais um bloco do nosso Simple Talk, uma conversa simples sobre saúde. Eu sou o Dr. Aníbal Nogueira, médico oncologista, e este é um programa da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica. Hoje nós estamos recebendo mais uma vez o cirurgião oncológico Dr. Márcio Cardoso, que é cirurgião oncológico da Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí, com uma vasta experiência, com mais de 22 anos de atuação, né, Márcio, aqui em Juí e região, e membro do Colégio Brasileiro de Melanoma. Isso. Olá, Márcio, tudo bem? Bom dia. Bom dia. É um prazer mais uma vez estar aqui junto com vocês, trazendo esclarecimentos e novidades, né? Corrigir mais de 25 anos, né? Melhor a gente 25 anos. Melhor nem comentar, na verdade, né? Mais de 25 anos já em Juí. Esse ano, em setembro, fecho 26 anos que eu cheguei em Juí. Uma vida, né? E quantos pacientes te conhecem, né? Olha, você já deve ter operado aí pelo menos alguém de cada família aqui da cidade. Quase. A minha filha esses dias saiu comigo, né? Ela assim, pai, tu conhece todo mundo que passa na rua? É isso, né? É uma vida da gente voltada aqui para a nossa profissão. Doutor Márcio, eu sempre trago no programa falando que Ijuí não deve nada a nenhum grande centro em termos de tecnologia e de profissionais. Com toda a tua experiência em cirurgia oncológica, né? Atuando já das primeiras técnicas de cirurgia oncológica até as técnicas mais avançadas. A gente fala sempre sobre inovação e tu está trazendo uma inovação também para Ijuí em cirurgia oncológica. Me fala um pouco sobre isso. Sim. Uma das coisas interessantes lá atrás, né, quando eu terminei a residência, eu fui convidado para ficar no serviço como preceptor lá na época em Curitiba, que eu fiz a residência em Curitiba. Para mim foi um momento muito difícil de tomar decisão, de sair de um grande centro, né, e acabei vindo para cá. Mas nunca, nem nas minhas melhores devaneios, assim, a gente pensava que a gente ia estar à frente de tecnologias e à disposição para os pacientes de tudo que há de melhor e não perder em nada para os grandes centros, né? Uhum. Que era o que a gente tinha na época, há 26 anos atrás, quase, quando eu cheguei aqui, é pensar, tu vai para o interior, é uma medicina diferente, né? Uma medicina com menos tecnologia. E a gente conseguiu, durante esse período, mudar essa característica. E hoje a gente está falando sobre carticel, falando sobre medicina robótica e tudo que há de melhor no âmbito mundial. E nem é no Brasil isso, é no Brasil, no mundo inteiro, né? Uhum. Cada vez mais a gente chega tecnologia nova, né, na oncologia, não só no tratamento, mas nas técnicas cirúrgicas também. Exatamente. A cirurgia robótica, assim como a medicina que vem evoluindo de uma maneira exponencial, a cirurgia robótica é uma realidade, não é assim, isso vai ser o futuro. Não, esse já é o presente, o futuro, né? né? Ela já é uma realidade e isso só vai melhorar mais, né? Uhum. Isso tem uma infinidade de benefícios para a equipe, para o paciente, para o gestor, para tudo, né? Eu comecei recentemente a minha formação formal em medicina, em cirurgia robótica, e eu comecei a ver coisas que eu nem imaginava, né? De benefícios que eu não estava tão habituado com relação a isso, como a diminuição de tempo de internação hospitalar, que isso para o gestor é uma coisa interessante também a longo prazo. E em pouco tempo isso vai ser uma obrigação praticamente até para os planos de saúde de oferecer isso, né? Uhum. Claro que depende do plano, depende do tipo do rol que eles têm, mas isso está entrando, né, aos poucos e vai entrar cada vez mais, né? Coisas, por exemplo, que a gente não imaginava, que hérnia abdominal hoje é uma das coisas que mais no mundo se opera com robótica. A gente achava que era só próstata, que era o que eu tinha ideia. Hoje já mostra das técnicas que se faz para a cirurgia de hérnias, aquelas hérnias complicadas, hérnias maiores. Com o robô já está quase ultrapassando em número a quantidade de cirurgias. E uma cirurgia muito menos invasiva,
menos dolorosa, mais rápida. E do ponto de vista técnico, Márcio, o que muda dentro de uma cirurgia aberta para cirurgia robótica? É tudo diferente, né? Eu costumo dizer que a cirurgia robótica é mais ou menos como se você mergulhasse dentro do paciente para ver. Então, a sua visão é muito boa. Então, eu não dependo do auxiliar numa cirurgia aberta, que para me dar o campo, que a gente chama, né? Eu consigo eu mesmo me dar o campo através dos processos do robô, né? Então, é muito interessante com relação a isso, porque é uma habilidade totalmente diferente. Claro que, para mim que tenho 25 anos de experiência em cirurgia, é uma coisa mais tranquila, porque a técnica cirúrgica ela é a mesma, mas a eficácia ou talvez até a sensibilidade pode ser até maior em alguns casos, né? Claro que eu ainda sou do antigo que acho que a mão lá dentro ajuda muito, né? Mas a gente tem que ter noção de que isso, inclusive nos aparelhos novos, ele diminui, todo mundo tem aquele tremorzinho essencial, ele corrige esse tipo de tremores, né? Para fazer um movimento melhor. E em relação a laparoscópica, o ângulo da mão do robô, ele é muito melhor do que o das pinças de laparoscopia. A laparoscopia que é a cirurgia por vídeo, que era feita com trocáter pelo lado de fora, com um vídeo guia. O robô também é feito da mesma maneira, né? Com trocáteres também, mas o que entra lá dentro é a mão do robô. Né? Ela entra a mão com as pinças do robô e tudo, e o robô que é a gente que fica atrás do robô, né? Manipulando com as mãos. O robô né? É como um cockpit é como se fosse um videogame. Com uma visão videogame com a visão panorâmica, e você tem ali. A gente encosta a cabeça, né? Nesse modelo do Da Vinci, que é o mais difundido. Agora tem entrado as plataformas chinesas também, que vão revolucionar agora muito em breve, né? Tem barateado e vindo com tecnologia. E vai baratear. Vamos explicar um pouco, pessoal. Da Vinci é a primeira grande tecnologia que massificou o robô no mundo, né? Exato, foi o que massificou. Eles têm agora não vou lembrar o nome de uma outra tecnologia que foi a primeira, que aí depois eles passaram, que o Da Vinci incorporou e que aí foi o que difundiu. E aí, alguns anos atrás, a patente foi quebrada, a patente de 20 anos, né? E aí começou a entrar os outros, né? Os outros robôs, né? E vem vindo bastante novidades. Agora, no Brasil, já tem alguma quantidade significativa. Não sei te dizer, mas se não me engano, são 20 ou 25 robôs novos de outras que não... De outras marcas, além do Da Vinci. que não o Da Vinci. Né? Isso vai dando mais acessibilidade. O valor era Exato, eles vão diminuindo o valor. E também uma das coisas que se fala muito com relação à robótica é a acessibilidade, né? É ser acessível para todo mundo, né? E esses robôs novos, pelo que se fala, claro que eu não tenho uma experiência muito grande e até em termos de custo, mas eles falam em uma redução de até 30% não só do aparelho em si, mas dos implementos que são os caros, né? O aparelho é um custo muito alto para instalação, mas a manutenção também é muito cara. As pinças que na laparoscopia, por exemplo, que era na cirurgia por vídeo, a gente usava pro resto da vida até ela quebrar, essas têm uma vida de 10 a 12 utilizações somente, né? Então, ela aumenta o custo e cada vez que ela vem consumível maior, porque ela, assim, né? a adaptação dela vem com leitor, então assim, é muito diferente o pensamento é igual, mas a execução é muito diferente, né? E como eu estava dizendo, isso vai melhorando gradativamente, porque para o paciente, essa decisão, por exemplo, eu consigo no transoperatório cada vez mais agora, isso antes não tinha, mas com o advento da inteligência artificial, a inteligência artificial está se conectando com o aparelho do robô e eu consigo tomar decisões baseadas em literatura no transoperatório, né? Fantástico. Já tem algumas estatísticas saindo falando em até 30% de diminuição de complicações no pós-operatório para cirurgias robóticas. E do ponto de vista de eficácia da cirurgia,
também ela aumenta com o robô? Ela é igual a uma cirurgia. Claro que, obviamente, o que a gente precisa ter muito certo é que, primeiro, o robô não é para todo mundo, não é para todas as cirurgias, né? Mas que ela tem um benefício. E não quer dizer que agora, chegou o robô, a cirurgia aberta não funciona mais. Não é assim, né? A gente tem indicações, tanto que numa complicação no transoperatório do robô, o que se faz? A cirurgia aberta, né? Então a gente para a cirurgia do robô, tira o robô e entra com o cirurgião. Então por isso que é muito importante que esse cirurgião também saiba fazer isso, né? Porque numa hora de uma complicação, tu precisa de alguém para resolver a complicação naquele momento. E o robô ainda não sabe resolver a complicação, né? E na verdade quem opera não é o robô. O robô está lá para auxiliar o cirurgião. Então a gente pensa, eu vou ser operado por um robô. Não, você vai ser operado por um médico, por um cirurgião que tenha experiência em cirurgia robótica, que é mais uma arma, né? Assim como, vou dar um exemplo para vocês. Alguns anos atrás, quem tinha tumor de intestino muito baixo fazia cirurgia, amputação do reto e ficava com colostomia definitiva, certo? Isso era normal. Há 30 anos, 20 anos atrás, né? Hoje, com os grampeadores que a gente usa na cirurgia, tumores lá embaixo a gente consegue fazer a emenda, né? Às vezes o paciente fica por um período só com a colostomia e depois reverte, né? Então, quer dizer, isso já é uma inovação. Auxiliado por quê? Por mecanismo, por instrumentos. E o robô é um instrumento, é um tipo de instrumento que vai nos facilitar muito esse futuro. E esse futuro está chegando, o futuro está aí, né? Então, e cada vez mais, assim como a tecnologia, os celulares que há pouco tempo atrás tiravam foto, hoje eles são nosso auxiliar de dia a dia no trabalho, né? E o robô vai ser a mesma coisa, né? Ele não é ele que opera. Isso é uma coisa que precisa ficar bem claro. O robô não opera. Quem opera é o cirurgião que opera o robô. E é muito importante o cirurgião que opera o robô ser um cirurgião experiente, de mãos experientes também. Que teve a vivência de operar, de saber indicar e de estar dentro dessa realidade. Que é teu caso, né, Márcio? A gente pensa muito assim que eu vejo muito na formação de se falar muito em cirurgia por vídeo, cirurgia robótica, né? Mas a gente precisa ter a mão da cirurgia convencional também para saber como resolver essa complicação. Um outro tópico que é o show do robô é cirurgias em grandes distâncias, né? Levando a cirurgia para um lugar onde não tem ninguém, né? Isso, na verdade, por enquanto, ainda não é uma realidade. Aconteceram alguns casos. A realidade existe de tu conseguir operar daqui e eu operar no Oriente Médio, por exemplo, né? Já tem cirurgias relatadas de 6 ou 7 mil quilômetros, né? A primeira, se não me engano, foi em 2001, que foi entre os Estados Unidos e a França, né? Só que, na verdade, o que tu precisa? É fácil porque é um computador, né? Só que nós temos alguns senões que isso a gente precisa ter bem atento com relação a isso. Primeiro, o computador e a internet, ela tem um delayzinho pequeno. Eles falam em milissegundos, né? Mas existe. Mas que a gente já está acostumado a ver esse delay. Por exemplo, quando a gente está assistindo o jogo de futebol e você está assistindo pela internet e o teu vizinho na TV aberta, que ele vê o gol primeiro que você. Exatamente. Então, isso a gente precisa pensar. E esse delay em cirurgia, essa pequena fração de segundo pode ser complicado, né? Mas claro, que isso é uma coisa que vem corrigindo com o passar do tempo e com o advento do 5G melhorou muito, né? Com relação a isso. E claro, obviamente, tu só vai usar o que há de melhor em termos de numa cirurgia dessa. Mas em segundo lugar, hoje é muito regulamentado isso, que para eu operar, por exemplo, eu tenho um aparelho aqui, uma cirurgia que só eu sei fazer e me chamo para operar na Europa, entende? Muito bem, eu posso entrar aqui em Ijuí num docking do robô, eles docam lá o paciente, só que é por lei necessário que lá tenha um cirurgião tão experimentado quanto eu, né? Então, na verdade, que possa intervir em caso de urgência no paciente. Mas então, essa parte da cirurgia à distância,
Eu acho que tem muito marketing com relação ao robô com isso, mas a efetividade disso seria tipo aquele momento crucial em que o fulano de tal lá faz, né? Só que isso também gera custo. Por exemplo, são 2 robôs sendo usados ao mesmo tempo e não um robô só. Tem um robô lá e um robô cá, né? Então, isso dobra o custo do paciente. Também se precisa pensar nisso, né? Em termos de cirurgia oncológica, qual é o grande avanço do robô? Não só em acesso, em cura, ou seja, o robô vai conseguir fazer cirurgias que eram acessos que seriam complicados e que não teriam como ser feita de forma aberta? Eu acho que não existe uma evidência científica com relação a isso. O robô vai curar mais que a cirurgia aberta ou que a cirurgia por vídeo. Não, mas existe muito menos complicações desses pacientes, entende? Então eu não aumento a taxa de cura. Mas, por exemplo, numa cirurgia de próstata, que hoje está muito estabelecido de que a melhor via para uma cirurgia de câncer de próstata é a cirurgia robótica. Por quê? Nós temos menor sangramento no transoperatório, menor taxa de transfusão de sangue, menor complicação de impotência sexual, que isso é uma coisa importante para um homem jovem, né? Que pode mudar a qualidade de vida para ele posterior, né? E tempo de internação, né? Recentemente eu tenho um paciente que é nosso aqui da clínica e que ele fez há 4 anos atrás, já quando já estava nesse momento, a cirurgia robótica. Ele disse que a vida dele está normal, ele tirou a próstata, ele não teve nenhuma complicação e ele disse que em 3 dias ele foi operado em Porto Alegre, na época, acho que faz uns 3 anos, que ele fez a cirurgia, e ele disse que estava tomando um suco na beira do Guaíba, lá no Caso Embarcadeiro, que está 3 dias depois da cirurgia. E isso é fundamental para o paciente oncológico, que vai precisar, às vezes, de um tratamento quimioterápico na sequência, e que nós, às vezes, tardamos o início do tratamento para a plena recuperação desse paciente. Ou daquele paciente que passou por um tratamento oncológico e que a cirurgia vai ser algo agressivo na sua vida. E a gente diminuir a agressividade, né, Márcio, e aumentar o tempo de recuperação, encurtar o tempo de recuperação, é tão importante para a gente que trabalha com oncologia, né? Isso é muito importante, né? Eu ia falar sobre isso, né? Que esses períodos, por exemplo, uma outra coisa que tem despontado bastante com relação aos tratamentos é a cirurgia coloretal, né? Os tumores de intestino, né? De reto, porque o reto baixo, como eu falei, até pouco tempo atrás eram inacessíveis, né? Então as cirurgias acabam sendo mais agressivas e também aumentando riscos potenciais de impotência, ou sangramento, ou incontinência do ânus, né? Para cirurgias muito baixas. E o robô melhora muito essas taxas, né? Então já está muito, em breve deve sair estudos, provavelmente já mostrando essa melhora também nas cirurgias coloretais, né? Então, já parede abdominal, então tem várias coisas e isso vai galgando, né? E cada vez esse período vai se tornando menor, né? Então, eu acho que em pouco tempo a gente vai ter números expressivos para nos autorizar a investir mais nisso, né? De indicar mais esse tipo de cirurgia. Nesse momento ainda, como eu disse, é um momento de transição, né? E pensando nisso justamente que eu pensei em antecipar, porque é melhor a gente já estar treinado quando chegar essa tecnologia nova, né? Nós estamos tendo aqui na nossa região, diretamente no Hospital da Unimed de Santo Ângelo. De Santo Ângelo, exato. Mas já existe o planejamento de se trazer para cá, né? Santa Rosa, né? Isso, Passo Fundo tem, Santa Maria, né? Então está se difundindo muito, e com essa melhora em termos de custo, isso vai aumentar mais ainda. Já é a realidade, né? Então a realidade tem que estar em todos os lugares. Isso é realidade, não, é como eu disse, não muda mais isso, não vai ter uma coisa de dizer assim, isso vai vir no futuro. É o presente e só vai vir tecnologias melhores. E eu acho que o maior desafio nos próximos anos, a gente não pode mais falar em décadas em tecnologia, né? Porque antigamente,
Quando a gente fez a nossa formação, se falava em décadas, né? Quando se introduziu o omeprazol, por exemplo... Que foi uma revolução, que foi uma né? revolução nas doenças... Parou de operar. Do estômago, né? As úlceras perfuradas. Hoje, praticamente, eu não vejo cirurgia de úlcera, praticamente né? zero, né? As cirurgias é muito pouca incidência, não sei em lugares muito remotos, assim, que as pessoas têm pouca instrução, né? Mas... isso modificou muito, mas eu acredito que o próximo passo é o acesso, né? Não só vai vir, sem dúvida nenhuma, muita tecnologia pela frente, né? Tem algumas coisas falando sobre novos dockings com tecnologia wireless, tem muita coisa ainda para vir que provavelmente tem que melhorar muito antes de se colocar em prática, né? Cirurgia single port, que é um negócio bem interessante, que isso já existe no Brasil, não tem ainda. Mas tem algum lugar que tu bota, é tudo por um buraquinho só, entende? Tu bota todas as pinças tipo pelo umbigo, né? Tu Todos coloca vão passar todos e aí single lá port. dentro eles entram os braços articulados. Que legal. Né? Porque claro, hoje são dois orifícios. São 4 braços. São 4 braços. Podendo chegar a um quinto para colocar... Geralmente se usa 4, né? Tem algumas cirurgias com menos, né? Porque quanto menos braços, menor o custo por causa do número de pinças, né? Então isso faz uma diferença. Diminuiu-se também, tinha algumas tecnologias da vídeo, que eram aqueles ligasure, coisas que se fazia com grampeador? Não, que é cauterização. Sim. Né? É por causa que é diferente, por exemplo, eu estou acostumado com cirurgia aberta, tu viu um vaso, tu liga ele e dá um nó, né? Isso a gente faz muito fácil com a mão. Dentro da barriga com a pinça já não é o mesmo jeito. Então existem essas pinças que substituiriam, digamos, esses nós, né? E o robô já vem acoplado nele, esse tipo de tecnologia. O tipo não é exatamente a mesma coisa, claro. Deixar bem claro isso, né? São coisas diferentes, mas ela tem uma qualidade muito semelhante em que praticamente só se usa essa tecnologia do robô mesmo, né? Então é muito interessante as coisas que vêm, né? Mas como eu disse, o grande desafio vai ser o acesso, eu acredito, nos próximos anos, né? Da gente conseguir fazer com que isso seja disponível em todos os lugares, em todas as regiões, né? E a gente falando um pouco de cirurgia robótica, você falou muito da cirurgia robótica interna. Já se usa robótica para cirurgia externa, por exemplo, para melanoma, ou as indicações de você tirar... não tem nenhum benefício ainda descrito com relação a isso, tá? Porque como o processo do robô do docking, né? Que a gente coloca aqui, montar o robô para fazer a cirurgia, ele é caro, ele é um processo caro e um processo demorado, né? Então, uma cirurgia externa, tu não tem tanto benefício. As novas, por exemplo, a cirurgia de cabeça e pescoço, que são tipo tumores de laringe, cirurgia microcirurgia de laringe. Pelo robô, com single port, tu entra geralmente pela boca e tu consegue fazer a cirurgia, né? Sem aqueles cortes externos. Sem aqueles enormes cortes e coisas assim. Então, isso provavelmente já é uma verdade e tem. Mas na pele, nós não temos um benefício tão grande com o robô, né? Porque já é externo, né? Na hérnia da parede abdominal já tem tecnologia para melhorar a parede abdominal, que seria tipo a camada dentro do lado de fora e a parte de dentro, né? Então tem cirurgias que se faz totalmente extraperitoneal, ou seja, não entra dentro da cavidade peritoneal para a correção de hérnias, e até por isso que é a melhora das complicações e da recuperação. Mas na pele ainda a gente tem a destreza do cirurgião e eu acho que ainda é uma coisa que vai vir provavelmente, mas que ainda nesse momento não tem, eu acho que um benefício bem colocado e bem evidente, né? A gente falando em inovação, agora saindo um pouco da robótica, muito bom esses esclarecimentos sobre cirurgia robótica, até para o nosso público entender um pouco mais sobre o que vem por aí, o que já é realidade e o que você está trazendo também para a região em termos de alcance para o paciente oncológico. Mas tu está planejando uma coisa nova que está vindo aí também lá na Oncoclínicas Instituto de Oncologia de Juí,
né? Principalmente para os teus pacientes com tumores de pele, com doenças de pele. Fala um pouquinho para a gente, Dr. Márcio. Exato. Nós estamos em fase de implantação ainda, deve estar nas próximas semanas, meses, né? Chegando, nós estamos montando uma sala de pequenos procedimentos na clínica e que a gente vai ter acesso com a novidade, né? Que seria o laser CO2, para cirurgias de pele, que com isso a gente consegue fazer retiradas e cauterizações e lesões de pele com menos marcas para o paciente, porque nós temos pacientes às vezes que têm dezenas de lesões malignas ou pré-malignas de face e que nem sempre todas estão disponíveis para a gente conseguir fazer uma retirada, até porque teria que fazer um transplante de face praticamente, né? E com essas tecnologias a gente consegue fazer tratamentos mais conservadores para esse paciente e às vezes até tumores um pouco maiores, fazer uma redução dessa lesão para a gente poder operar com menos agressividade. Então acho que está chegando, isso é uma coisa que vai trazer muito benefício para os pacientes, né? Que a gente tenha a opção de oferecer isso para eles. E até mesmo a retirada, né? O CO2 ele consegue algumas lesões pequenas, ele mesmo, sem cortar nada, ele já tirar. Pequenas lesões que não tem, a gente em vez de trocar o corte, a gente acaba usando o laser. Estamos ainda na fase de treinamento também, implementação, mas eu acho que isso em breve a gente vai ter essas novidades. As obras estão a 1000 lá na Oncoclínicas. Muito bem, gente. Nesse bloco, então, aqui do nosso Simple Talk, nós estamos conversando com o Dr. Márcio Cardoso, que nos falou aqui brilhantemente sobre a cirurgia robótica, desmistificou algumas coisas, explicou bem para que você entenda o que é a cirurgia pelo robô. E, mais uma vez, a gente tendo a certeza que aqui em Juí nós temos profissionais com alcance nacional, né, mundial, e que não devemos nada para nenhum grande centro. É sempre um avanço em medicina e em tecnologia, as coisas que os profissionais trazem até aqui, e profissionais com o gabarito do Dr. Márcio Cardoso, com 26 anos de experiência só aqui em Juí região. Juí. Muito bem, para você que perdeu algo aí da entrevista e gostou dessa entrevista, você pode ver e rever. Ela já está no ar no canal do YouTube da Mundial FM. E a partir de segunda-feira ela vai estar editada no canal do YouTube e no Spotify do Instituto de Oncologia de Juí. Vai lá no YouTube e busca por Instituto de Oncologia de Ijuí. Inscreva-se no canal. Há mais de 80 episódios com entrevistas muito boas, com temas relevantes e informativos e confiáveis em saúde. Este é um programa da Oncoclínicas, Instituto de Oncologia de Juí, da Oncosite Pesquisas Clínicas e da Oncocell Genômica, e vai ao ar pela Mundial FM para toda a região, mais de 80 municípios aqui da região de Juí e Missões. Dr. Márcio Cardoso, muito obrigado. Suas considerações aí para o nosso público. Obrigado mais uma vez por ter essa oportunidade da gente poder falar ao público e esclarecer essas dúvidas, né? Então, umas coisas que eu gostaria de deixar bem claro. Primeiro, quem opera você não é o robô, é o cirurgião, né? O cirurgião vai continuar e eu acredito que a gente não vai viver ainda essa experiência de ser operado totalmente por um robô. Existem algumas técnicas, algumas coisas com o médico assistindo fora, mas não é uma realidade isso ainda. Quer dizer, existe, mas não, eu acho que nós não vamos experimentar porque ainda o médico é mais importante na decisão do transoperatório. Segundo, por que não investir numa tecnologia que traz bons resultados, diminui a quantidade de complicações para os pacientes, mais conforto e agilidade nas decisões do transoperatório, chegando a ter 30% menos complicações, certo? E que também vai fazer com que o cirurgião e a equipe esteja mais confortável para fazer esse procedimento, né? Logo, uma equipe descansada, menos estressada, vai ter resultados muito melhores também, né? Então a gente também tem que pensar que isso é um divisor de águas tanto para os pacientes, mas como também para a equipe médica. E a formação a partir de agora também
Provavelmente os médicos, os próximos cirurgiões que vão chegar, eles vão treinar muito em simuladores, que isso é uma coisa interessante. Na cirurgia robótica, isso eu não cheguei a falar, muitas vezes cirurgias maiores, a gente faz uma previsão, um dia antes da cirurgia se faz uma encenação para todo esse procedimento, para decidir qual o melhor material, qual o melhor momento. Então isso são tudo feitos nos simuladores, né? E isso faz com que a gente aumente a nossa capacidade de prever problemas durante a cirurgia e resolver eles antes que eles aconteçam. É como piloto de avião que tem tantas horas de voo real e mais de milhares de horas de simulador e que acrescenta muito a sua experiência. Exatamente. Inovação, né, Márcio? É inovação. Isso, tecnologia. Cada vez mais isso vai aparecer e as novidades, mas isso é uma realidade que não tem mais como voltar atrás, né? Já chegou. Muito obrigado, Márcio. Esse então foi mais um Simple Talk. Eu sou o Dr. Aníbal Nogueira e esse é o nosso programa de todos os sábados trazendo temas relevantes em saúde. Muito obrigado por acompanhar o nosso programa até aqui e nos vemos no nosso próximo bloco do nosso Simple Talk. Até mais.